Bem, na última aula a gente viu como construir os itens para o nosso jogo. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar a tela inicial e a tela de Game Over do nosso jogo. Eu já estou com as imagens aqui da tela inicial e a tela de Game Over. Vou abrir agora o VS Code para a gente começar. Beleza, eu vou criar essas telas iniciais aqui na main. Para fazer isso, eu vou criar uma nova pasta e vou chamar de cenas, onde eu vou colocar todas essas cenas do nosso jogo. A tela inicial vai ser uma cena, o jogo em si vai ser uma cena, a tela de Game Over vai ser uma cena, e com isso a gente vai criar uma espécie de gerenciador de estados do jogo para mudar, fazer a transição entre cada cena do nosso jogo. Então eu vou criar a variável aqui, cenas do nosso jogo, vai ser uma tabela, por enquanto eu vou deixar vazia, e vou criar uma outra variável chamada cena atual. Beleza. Cenas vai ser uma série de chaves e valor, onde a chave vai representar uma string com o nome da cena que a gente vai chamar, e o valor será o próprio objeto, ou seja, a cena em si que a gente vai executar. Tá? Então eu vou criar aqui uma chave para jogo, chamando o objeto jogo que a gente criou. A cena atual vai ser jogo, tudo bem? Aqui dentro do update, ao invés de chamar jogo update, eu vou chamar a minha tabela de cenas, passando como índice a cena atual. E aqui eu vou chamar o método que eu quero executar. Nesse caso, o update. Vou fazer a mesma coisa para o draw. Ao invés de chamar jogo draw, eu vou chamar a minha tabela de cenas, dizendo qual é a cena atual, que no caso é jogo, e chamando o método draw. Beleza? Isso daqui não vai mudar em nada a execução do nosso jogo, é só para a gente manter uma espécie de organização e vai servir para a gente quando criar as próximas cenas. Beleza. Dentro de cenas agora, já que eu estou chamando o jogo de cena, eu vou jogar ele aqui dentro. Então eu vou jogar o jogo aqui dentro. Tá? Além disso, estou começando a ter muitas classes aqui no meu diretório principal, e seria interessante também criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui para organizar isso. Vou chamar de classes. E eu vou pegar todo mundo, que é uma classe, inimigo, item, nave e tiro, e jogar aqui dentro de classes. Só uma questão que eu acabei fazendo classes dentro de cena. Fazer ela aqui fora. Tá? Então toma cuidado, porque cenas, classes e recursos eu estou colocando aqui no mesmo diretório. Agora aqui a gente tem que tomar um seguinte cuidado, né, na hora de importar os nossos arquivos. Jogo está dentro de cenas agora. Nave está dentro de classes. Assim como tiro, inimigo e item. Bom, eu fiz isso aqui só para manter nosso diretório principal um pouco mais organizado. Tá? Vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Eu vou criar agora um objeto chamado tela inicial, a partir de uma classe chamada tela inicial. E vou criar agora um objeto chamado Game Over, a partir da cena Game Over. E aqui em cenas, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que ao invés de eu ter apenas jogo, eu vou ter, além de jogo, tela inicial vai ser igual a tela inicial, e a chave Game Over vai ser igual ao objeto Game Over. Bom, só para ficar claro, aqui em cenas, se eu chamasse jogo, isso daqui ia funcionar normal, ou por exemplo, tela inicial. No caso de tela inicial não funcionaria porque a gente ainda não criou a classe tela inicial, tá?
mas isso aqui é uma espécie de gerenciador de estados do nosso jogo para a gente fazer a transição entre as telas. Como tela inicial e game over ainda não foram criadas, a gente vai fazer isso agora. Eu vou criar aqui em cenas, criar um arquivo chamado tela inicial, que é o mesmo procedimento para a criação de classes. Beleza. Aqui na tela inicial eu vou chamar aquela imagem, então vou dizer aqui imagem é igual new image, passando recursos para imagens para tela inicial.png. Aqui eu vou desenhar imagem. Bom, como eu não estou chamando os parâmetros aqui de posicionamento x e y, a ideia é que ele desenhe a partir da origem 0, 0. Vou copiar aqui, criar o game over, over.lua. Só que o nome da classe vai ser game over, game underline over. Beleza. Então agora a gente tem uma classe para tela inicial, uma classe para game over. Tá? Então essa parte aqui do código agora está ok. Criar aqui, chamar os arquivos, né, de tela inicial e o arquivo de game over. E vou mudar aqui, ao invés de a gente começar na cena atual sendo o jogo, vou começar a cena atual sendo tela inicial. Vamos testar? Opa, por algum motivo a cena inicial começou com game over. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui na tela inicial. Tudo ok. Game over também, tudo ok. Ah, já sei. Lembra que eu falei o seguinte, quer dizer, eu não sei se eu falei para vocês, mas toda variável no Lua ela é global. E eu estou criando aqui mais uma variável global chamada imagem. Então essa variável aqui, na verdade, eu não estou criando, eu estou sobrescrevendo outras variáveis que talvez tenham o mesmo nome. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Nesse caso aqui, o mais indicado seria criar como atributo da classe, que aí eu garanto que esse atributo, essa variável, está dentro apenas do contexto dessa classe e não de todo o meu código, assim como a de game over também. Vamos executar novamente. Beleza, então a tela inicial é navinha nervosa. Vamos mudar a cena atual, desculpem, para game over aqui. Testar novamente. Certo. Bom, beleza. A gente tem a nossa tela inicial, a tela final, né, que é o game over. Agora, a gente precisa ter algum meio para transitar entre essas telas. O jogador ele precisa poder sair da tela inicial para começar o jogo. Então, o ideal para isso aqui é que a gente faça um menu na tela inicial. Um menu de opções aqui na tela inicial. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma tabela chamada opções, onde a gente vai armazenar o texto que deve ir no menu. Então eu vou criar um menu com duas opções, jogar e sair. E vou desenhar agora essas palavras na tela. Então vou fazer um contador aqui, que vai de 1 até o tamanho da tabela opções. Agora eu vou mostrar na tela esse texto. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos no meio da tela, largura dividido por 2, e a altura da tela dividido por 2 também. Só que na questão da altura da tela, como eu quero desenhar um embaixo do outro, então eu vou ter que variar
Vou colocar para variar 50 vezes i. Bom, esqueci aqui, opções é um atributo da classe, então tem que ter o self da cena tela inicial, né? Aqui eu tenho que mudar a cena atual para voltar novamente para a tela inicial. Vamos testar para ver o que acontece. Então já tem as duas opções aqui, jogar e sair. Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente pode ajeitar um pouquinho. Por exemplo, recuando aqui para ver como fica. Vou botar menos 50. Depois a gente aumenta essa fonte, coloca uma fonte mais bonita aí. Agora o que a gente precisa fazer é permitir que o usuário escolha uma das opções, ou seja, fazer um menu de fato. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui uma imagem de seleção, um ícone de seleção, na verdade. Vou colocar aqui ícone, seleção. E esse ícone de seleção a gente pode usar uma imagem que a gente já tem. Eu vou usar a imagem da navinha de novo. Que aí eu desenho ela pequena aqui embaixo. O que eu tenho que saber é qual a posição que eu vou desenhar essa navinha. Então eu vou colocar aqui self x. O x eu vou colocar igual a largura da tela dividido por 2 menos 70. A gente testar. E o y eu vou colocar aqui essa posição inicial, altura da tela dividido por 2 mais 50. Agora eu preciso fazer o desenho dessa nave, chamando o atributo ícone seleção, self.x, self.y. Bom, para ficar melhor, um pouco mais organizado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar ícone de seleção como uma tabela aqui dentro. E aí eu vou fazer, dentro desse ícone de seleção, o atributo imagem, vai ser essa imagem da navinha. O x vai ser isso daqui. E o y vai ser isso daqui. Então aqui em ícone de seleção não posso chamar simplesmente ele, eu tenho que chamar ponto imagem. Aqui eu tenho que chamar ícone seleção.x e ícone seleção.y. Acho que assim fica um pouco mais organizado. Beleza. Além de colocar essas posições aqui do nosso ícone, se a gente testar agora, vai ver que a imagem que vai ficar, o ícone de seleção está muito grande. Então a gente precisa diminuir e eu vou rotacionar essa imagem aqui também. Então eu vou rotacionar aqui 1.5, lembrando que é em radianos, e vou colocar o tamanho para 0.3. Beleza. Vamos criar aqui primeiro um atributo chamado escolha, para a gente saber qual é a escolha atual, onde 1 representa jogar e 2 representa sair. Vamos verificar se o usuário... Como são duas opções apenas, eu vou verificar se ele apertou para cima ou para baixo e vou mudar a posição do ícone independente. É um menu giratório. Vou mostrar aqui para vocês. Então, se ele apertou para cima ou para baixo, eu vou verificar qual é a posição atual do ícone de seleção. Ícone de seleção Y, se é igual a altura da tela dividido por 2 mais 50, eu vou fazer a posição ser igual mais 100. Por que eu botei 100? Porque como eu estou fazendo a multiplicação de i por 50 aqui, quando i for igual a 2, ele vai ficar 100. Se não, se posição y do ícone de seleção for igual a 100, eu vou fazer o contrário. Então, a altura da tela, faltou só atribuir aqui ao y do ícone de seleção. Além de atribuir, eu preciso dizer que
a escolha foi para 2, ou seja, aqui ele quer sair, se voltou para 1, ele quer jogar. Faltou o end. Beleza, antes de testar aqui eu preciso mudar isso, em vez de 100 é 50, tá? Porque quando ele está aqui nessa posição mais 100, ele vai voltar para a posição mais 50. Vamos testar então. Certo? Agora vocês estão percebendo que quando eu mudo, que eu aperto para mudar, ele está mudando muito rápido, né? Várias vezes por segundo. Porque a cada frame, na verdade, enquanto eu pressiono o botão para cima ou para baixo, ele está fazendo a mudança. A gente tem que alterar isso criando um temporizador, para ele só fazer a mudança quando esse tempo for o tempo que a gente quer. Então, vou colocar aqui tempo mudar opção, começando com 0. Dentro do update, eu vou atualizar esse tempo mudar opção, incrementar ele. Aqui eu vou verificar o seguinte, eu só vou permitir que o usuário não, melhor dizendo, que o ícone de seleção mude quando o tempo for maior do que 0,5 segundos. Se ele mudou aqui, eu vou fazer o tempo mudar a opção para 0 novamente. Beleza, isso está ok. Agora o que a gente precisa fazer é permitir que o usuário escolha uma das opções. Para fazer isso, eu vou chamar novamente o método isDown, que está lá na keyboard. isDown. Quando o usuário apertar espaço, se a opção, vou verificar se a escolha for igual a 1, o cara quer jogar. Então a cena atual vai ser igual a jogo. Vou fazer o cara ir para o jogo. Lembrando que cena atual está aqui na main, é uma variável global, então a gente pode acessar de qualquer lugar, inclusive dessa classe tela inicial. Em contrapartida, se escolha for igual a 2, o que eu vou fazer é chamar um método que está dentro do módulo de eventos chamado quit, que é justamente para fazer a tela do meu jogo fechar. Tá? Então, se o usuário escolheu a primeira opção, ele vai para o jogo. Se não, se ele escolheu a segunda opção, ele vai sair do jogo, vai fechar a tela do jogo. Eu coloquei só 2 opções, mas vocês podem criar mais opções aí para o menu de vocês. Tá? Lembrando que para cada uma das próximas opções, vocês vão ter que criar uma nova cena aqui para o jogo, né? E fazer todo o tratamento de eventos. Vamos testar o jogo. Beleza, vou jogar. Certo. Vou testar agora o sair. Ok. Agora o que a gente precisa fazer é criar a nossa tela de Game Over. Né? A gente já fez a classe, já fez o atributo de imagem do Game Over. O que a gente precisa fazer agora é permitir que o usuário interaja com essa tela. Então, na tela de Game Over, eu vou permitir que o usuário volte para o menu inicial. Então, eu vou chamar aqui, se o usuário apertou a tecla espaço, vou fazer a cena atual ser igual à tela inicial. Antes disso, eu preciso pedir para o Love mostrar uma mensagem, né? Senão não faz sentido, o usuário não vai saber o que ele tem que fazer. Então, eu vou colocar aqui um texto, aperte espaço para voltar ao menu. E eu vou colocar uma posição para o X de 200 e para o Y de altura da tela dividido por 2. Agora, o que eu preciso fazer é permitir que o meu jogo
vá para essa tela de Game Over, né? Ou seja, quando o usuário morrer, ele tem que ir para a tela de Game Over. O usuário vai morrer quando ele for atingido por 3 naves inimigas, né? Por enquanto. Então, onde é que a gente verifica isso? Tem que chamar tem que ver onde é que o verifica inimigo e nave, né? Então, é justamente aqui. Verifica colisão, inimigo e nave. Toda vez que o inimigo atinge uma nave, né, ele perde uma vida. E aqui dentro eu tenho que verificar se a vida da nave é menor ou igual a 0, cena atual é igual game over. Vamos testar. Beleza? A gente vai jogar. Perdi uma vida, 2, 3. Voltei aqui para a tela do jogo, para a tela de Game Over. Eu vou só centralizar esse texto aqui um pouco melhor. Bom, então ao invés de 200 eu vou colocar 300. E aqui eu vou colocar mais 50 no Y, para a gente testar. Beleza, jogar. Perdi uma vida, 2 vidas. Acho que foi melhor. Agora vamos ver se a gente volta para o menu inicial, apertar espaço. Opa. Morri. Vamos voltar agora. Bom, quando a gente voltou, ele foi para a tela de menu inicial e direto para o jogo. Isso por quê? Porque como a gente aperta espaço aqui no Game Over e na tela inicial a gente aperta espaço para entrar no jogo, ele acaba entrando sem que a gente nem perceba, às vezes, que entrou na tela inicial. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma estratégia do que a gente usou aqui em cima, o tempo mudar a opção. Então, eu não vou permitir que ele aperte espaço antes que o tempo seja maior do que 0,5 segundos. E vou fazer o tempo aqui voltar para 0. Vamos testar novamente. Agora sim. Beleza. Eu voltei aqui para a tela do jogo, deixa eu morrer novamente. Volto para a tela iniciar, agora não está indo direto. Porém, aqui na tela do jogo eu já estou começando com 0 vidas. Né? Não sei se vocês perceberam aqui, eu estou começando sempre com 0 vidas depois que eu morro a primeira vez. Então, o que é que eu vou fazer? Isso está acontecendo porque aqui na classe do jogo, quando a gente morre, eu só chamo a cena atual, né, para Game Over. Mas a minha nave, na verdade, ela continua viva, né, o meu objeto nave. Para corrigir isso, né, eu vou fazer o seguinte, quando o jogador clicar aqui na primeira opção jogar, eu vou fazer com que o meu jogo sete todas as variáveis, todos os seus atributos, né, na verdade são variáveis aqui, tudo isso zero. Então a minha nave vai zerar, vou chamar novamente vou chamar uma nova nave, criar uma nova nave, zerar aqui o tempo inimigo, lista de inimigos e lista de itens, né? Então na tela inicial eu vou chamar jogo new. Isso daqui vai resolver o nosso problema. Vou jogar. Beleza. Pronto. Resolvido. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. A gente viu que cada detalhe é importante, né, na hora que a gente está fazendo um jogo. A gente viu bastante coisa hoje e a gente se vê na próxima aula.